Fala galera, bom dia, tudo bom com vocês? Então, essa nossa aula aí sobre sistema digestório eu acabei tendo que dividir em 4 blocos diferentes. Por quê? É um conteúdo muito extenso e tem alguns detalhes que eu acho importante falar para vocês, o que deixa ainda mais extenso. Aí eu achei melhor dividi-la em 4 blocos aí para que não fiquem vídeos muito grandes, beleza? Então, para começar a nossa brincadeira aí, uma introdução básica. O que vem a ser o nosso sistema digestório? Nada mais é do que um tubo. Associado a esse tubo existem órgãos e glândulas, que eu chamo de órgãos ou glândulas anexas, e a função disso tudo é processar o alimento que entra nesse tubo, de tal forma que a gente consiga retirar os nutrientes desse alimento. Então, basicamente, eu vou entrar com o alimento nesse tubo, o que vai sair desse tubo é tudo aquilo que não conseguiu ser aproveitado pelo nosso organismo, e o que vai ficar retido nesse tubo e depois vai para a nossa corrente sanguínea serão os nutrientes necessários à nossa sobrevivência e ao nosso metabolismo. Beleza? Então, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem que ter uma ideia de alguns conceitos, tá? Para a gente se organizar na ideia do sistema digestório. Existem 3 conceitos principais, que são deglutição, digestão e nutrição. Primeira coisa, você vai colocar o alimento na boca. O primeiro evento que você vai realizar é a mastigação. Logo após essa mastigação, você vai realizar um processo de deglutição, que é o ato de você engolir. Beleza? Então, engoliu esse alimento, começa-se então um processo digestivo depois da boca, porque na boca já se inicia o processo digestivo, tanto enzimático como mecânico. Beleza? É assim que a gente divide. A digestão mecânica é aquela que vai sofrer a ação mecânica, né? Ação motora. Tá? Por exemplo, o próprio peristaltismo do nosso trato digestório ou a ação dos dentes esmagando, triturando o alimento. Tá? Já a nossa digestão química ou digestão enzimática, como o próprio nome já diz, você tem ação de enzimas, tá? Que vão ainda assim diminuir o tamanho desses alimentos, só que a nível molecular, enquanto que a digestão mecânica fica a nível do macroscópico, digamos assim. A função da digestão mecânica é reduzir partículas grandes de alimento em partículas menores, o máximo que a gente conseguir. A digestão química é para reduzir moléculas grandes de alimento, que são macromoléculas, em moléculas menores que a gente consiga absorver, que são as micromoléculas. Beleza? A digestão em si, o que é? Vai ser um conjunto de transformações físico-químicas, ou até fisioquímicas, né? Vai depender do termo aí, vai depender do vestibular ou do material que você estiver estudando, vai usar o termo físico-químicas ou fisioquímicas, beleza? Um relacionado a alterações físicas e químicas e outro relacionado a alterações da fisiologia do seu organismo e da química das moléculas que compõem aquela matéria que você ingeriu. Tá? Mas vão sofrer essas transformações para que aquilo que esteja agora dentro do nosso organismo, que são moléculas menores, a gente consiga absorver. Beleza? Todo o objetivo é esse. E a nutrição é justamente essa absorção desses nutrientes e a incorporação desses nutrientes ao nosso organismo, ao nosso metabolismo, de uma forma que o nosso corpo continue funcionando da maneira que ele deve funcionar. Beleza? Próxima parte aqui a gente tem que ter uma ideia geral também, é a questão de quais são as etapas da nutrição. A primeira etapa é a alimentação, tá? A segunda etapa é a digestão em si, a terceira etapa é a assimilação e a quarta etapa é a dejeção ou defecação. A alimentação é o ato de você pegar o alimento, colocar na sua boca e começar a mastigar. A digestão é já dessa mastigação até o processo de finalização da digestão química, que ocorre no duodeno. A assimilação já é do duodeno em diante. Tudo bem que no jejum e no ilho você continua indo no processo digestivo, mas já começa a absorver do jejum e ilho os nutrientes até o intestino grosso, tá? E ainda no intestino grosso, você tem a formação do bolo fecal, que vai ser liberado através do nosso ânus. Tá? Aí, o ato de você liberar o bolo fecal é a dejeção ou a defecação, também conhecido como evacuação. Tá? Evacuar no contexto de você defecar. Beleza?
E aí, quais são as funções que estão de maneira mais amplas associadas ao nosso sistema digestório? Primeiro de tudo, você coloca alimento na boca, você vai realizar a mastigação. Então, a nossa mandíbula, junto com a nossa arcada dentária, a língua e todo esse nosso aparato na região da boca vai estar associado à mastigação. Logo após, ali na região final, terminal da boca e na região da faringe, você tem a deglutição. Depois, a própria digestão. Depois, a absorção ou assimilação, tá? E, por fim, a excreção. Beleza? São as etapas que existem aí, são as funções que existem de maneira mais generalizada do nosso sistema digestório, tá? E aí tem uma parte fundamental e importantíssima do nosso sistema digestório, que é o contexto das enzimas, tá? As enzimas, elas vão ser moléculas com função catalítica. É aquilo que a gente vê em bioquímica, que a gente fala, uma molécula que tem função catalisadora, ou seja, ela tem uma função de participar de uma reação para conseguir acelerar a velocidade dessa reação, ou seja, ela vai reduzir o tempo de ocorrência daquela reação. Uma reação, ela demorava X de tempo para ocorrer, essa reação, depois da ação enzimática, vai levar X dividido por 2, ou seja, a metade do tempo. Beleza? Esse é um exemplo hipotético que eu acabei de dar na minha cabeça aqui, tá? Mas existe sim essa redução de tempo para que ocorra a reação com a ação enzimática. Beleza? E o nosso corpo ele vai apresentar diversas enzimas. Porque quanto mais enzimas nosso corpo tiver, e quanto mais funcionais e eficientes forem essas enzimas, mais rápido vai ser o processo de reação do nosso metabolismo. Beleza? E quanto mais rápido for, menor gasto você vai ter. Uma coisa que você tem que processar durante 5 horas, você vai ter um gasto X. Essa mesma coisa, se você consegue processar durante 2 horas, você tem um gasto muito mais reduzido. Tá? Você tem um gasto muito menor. Beleza? Reparem aqui, então, como é que funciona essa questão da enzima. Você tem essa estrutura aqui, tá? Essa estrutura em cinza é basicamente a estrutura da sua enzima. E você tem essa outra estrutura aqui em verde. Essa estrutura em verde é o substrato. Basicamente, o que é o substrato? É sobre quem a enzima vai atuar. Por exemplo, a enzima vai atuar sobre o leite, mais especificamente sobre o açúcar do leite. Então, ela vai atuar sobre a lactose. Essa enzima é uma enzima específica chamada de lactase. Isso é uma coisa importante de enzima também. A enzima, normalmente, ela é extremamente específica. Ou seja, a enzima lactase não consegue digerir outro disacarídeo a não ser a própria lactose. Beleza? Justamente porque existem centros ativos que vão ter conformações moleculares e estruturais diferentes de uma enzima para outra. Então, repara que é como se fosse um encaixe que a gente chama de chave fechadura. Encaixou, por exemplo, se eu pegar a chave da minha casa e tentar abrir a casa de outra pessoa, eu não consigo, porque o encaixe da minha chave é com a minha fechadura. Beleza? Assim como se uma pessoa de outro local tentar usar a chave dessa casa dessa pessoa para abrir a porta da minha casa, ela não vai conseguir, porque o encaixe da minha fechadura é com a minha chave. Beleza? A mesma ideia aqui. Essa enzima aqui tem um encaixe perfeito para esse substrato. Então, essa enzima só consegue atuar sobre esse substrato. Quando o substrato se liga ao centro ativo, tá? Você tem uma coisa chamada de complexo enzima-substrato, que é justamente a união entre substrato e enzima. Tá? Após a catalisação da reação, você tem aqui, nesse contexto, a separação desse substrato em 2 produtos. Beleza? Quando ocorre isso daí, a enzima se desprende desses produtos e ela fica livre para realizar uma nova reação, se encaixar a um novo substrato. Tranquilo? Aí, nosso corpo vai ter algumas enzimas que são mais conhecidas, tá? Mas existem diversas enzimas. Como exemplo, eu tenho aqui a amilase,
que vai atuar sobre o amido, as proteases, que é um termo genérico de enzimas que agem sobre proteínas, e as lipases, também outro termo genérico das enzimas que atuam sobre lipídios. Beleza? Aí eu tenho aqui uma tabelinha que vai mostrar para a gente a relação substrato e absorção na forma D. Então, quando eu estou falando de glicídios, eu estou falando de carboidrato. Os carboidratos passam por processos digestivos, por ação enzimática, até que sejam transformados em monossacarídeos. Esses monossacarídeos são absorvidos pelo nosso organismo. Da mesma forma, as proteínas são cadeias polipeptídicas, tá? Cadeias longuíssimas formadas por aminoácidos, que após o processo digestivo vai transformar essas cadeias polipeptídicas em aminoácidos livres, e esses aminoácidos serão absorvidos pelo nosso organismo. A mesma coisa para ácidos nucleicos, para lipídios, todos esses são compostos orgânicos e sofrem ação enzimática. Carboidrato, proteína, ácidos nucleicos e lipídios. Já vitaminas, água e sais minerais não sofrem digestão. O que isso quer dizer? Eles não vão sofrer ação enzimática. Eu, por exemplo, vou comer um alimento que tem uma vitamina, que tem água, que tem sais minerais nele. Então, ele está sofrendo a ação da mastigação? Ele está, o alimento inteiro está. Tá? Só que na hora de sofrer ação enzimática, água, sais minerais e vitaminas não sofrem essa ação. Ou seja, eu digo que essas substâncias não são hidrolisáveis. Por quê? Já são substâncias pequenas o suficiente para serem diretamente absorvidas pelo nosso organismo. Tranquilo? E aí, a gente entra na parte de anatomia, para que a gente tenha uma ideia geral dos órgãos do nosso sistema digestório. Anatomicamente, eu posso dizer que o nosso sistema digestório é dividido em duas partes, que é aquilo que eu já comentei com vocês. Existe o tubo digestório, tá? E esse tubo digestório, ele é basicamente aquele tubo que vai ser dividido em órgãos diferentes. O primeiro órgão do tubo digestório é a boca, o segundo é a faringe, o terceiro é o esôfago, o quarto é o estômago, o quinto intestino delgado, sexto intestino grosso e o sétimo o ânus. Então, conectando sua boca ao ânus, eu tenho o nosso tubo digestório. Tá? Associado a esse tubo digestório, eu tenho aquelas glândulas e órgãos anexos, como glândulas salivares, o pâncreas, o fígado e a vesícula biliar. Beleza? Só para que a gente tenha uma ideia anatômica, a boca está aqui, na parte final da boca, lá no fundo da sua boca, ela se encontra com a faringe. A faringe, ela desce até uma região onde vai existir uma bifurcação. A faringe é o órgão comum ao sistema respiratório e ao sistema digestório. Então, lá nessa bifurcação, a faringe, por um lado, se liga à laringe, aqui pela frente, tá? Que isso daí é caminho do ar do nosso sistema respiratório. E na região posterior da faringe, ela se liga ao esôfago. E aqui nessa parte que está separando essa bifurcação, existe a nossa epiglote, que é uma estrutura cartilaginosa que vai se fechar ou se abrir de acordo com a nossa respiração e a nossa alimentação. Beleza? Para que ela possa conduzir o alimento sempre para o esôfago e o ar sempre para a laringe. Tá? Após o esôfago aqui descendo, chega ao estômago, que é esse órgão aqui. Tá? Aí ocorre a digestão, principalmente de proteínas aqui. Logo após, ele vai se encontrar aqui ao duodeno. Nesse momento em que ele se encontra ao duodeno, o fígado já produziu a bile. E ele já secretou essa bile para dentro da vesícula biliar, que vai armazenar essa bile. E quando o alimento chegar no duodeno, ela vai liberar essa bile no duodeno. Aqui atrás também, que é difícil você ver, e ela vai aqui para esse pontilhado também, existe o pâncreas, que vai liberar junto com a vesícula biliar o suco pancreático aqui na região do duodeno, que é o início do intestino delgado. Ao longo do intestino delgado, eu posso dividi-lo em três partes, né? A inicial, que é o duodeno, que se conecta ao estômago, e as outras duas, eu estou falando de intestino
Perdão, estou falando de jejuno e ilho. Tá? Primeira porção do intestino delgado, duodeno. Segunda porção, jejuno. Terceira porção, ilho. E o ilho se conecta aqui ao intestino grosso, na região aqui cecal, tá? No seco do intestino grosso. Esse intestino grosso é dividido ali em apêndice, seco, cólon e reto e ânus, tá? Aí você tem o cólon ascendente, o cólon transversal, o cólon descendente, o reto e o ânus. Beleza? Concluímos aí todo o sistema digestório em contexto anatômico, tá? Isso daqui é o finalzinho do vídeo e eu vou deixar aqui, você dá uma pausa no vídeo aí para que você tente resolver essas questões. Beleza? Grande abraço e bons estudos para vocês!